Olá, alunos do Universo, alunos do ensino médio, mais uma vez o professor Dionísio. Hoje nós iremos tratar também de estudos da linguagem, tá? Hoje o nosso foco será o capítulo 10, módulo 4. De que se trata isso, professor? Vamos ver aqui, ó. Capítulo 10, módulo 4, nós temos aqui a morfossintaxe. Deixa eu aumentar aqui para ampliar para vocês. Bom, gente, vejam, nós iremos tratar de morfossintaxe. O que é a morfossintaxe, né? Deixa eu ampliar aqui, que é para o nosso entendimento e a interação ser bem bacana, né? Vejam, gente, quando nós falamos de morfossintaxe, esse termo parece um palavrão, né? Mas na verdade nós estamos falando da junção de dois termos da língua portuguesa. É a relação entre as duas áreas de estudos na nossa língua portuguesa. No caso, a gente está falando aí da morfologia e a sintaxe, tá? Nós já vimos que a língua portuguesa, ela precisa ser estudada de uma forma ampla. Então, quando eu tenho o estudo da morfologia, da sintaxe e da semântica, então eu tenho um estudo por completo da língua portuguesa. Tem muita gente que acha que o fato, e isso nós já discutimos, tem muita gente que acha que o fato de estudar uma gramática, esse estudo é o suficiente para o entendimento da língua, e na verdade não é. O estudo da gramática, ele precisa estar atrelado junto aos estudos da morfologia, da sintaxe e da semântica, das questões de sentidos, de textos, de contextos, de pretextos, tá? Tudo isso vai contribuir para que você obtenha uma bagagem de estudo da língua portuguesa. Mais uma vez, eu lembro a vocês o iceberg. Lembra aquele iceberg do Titanic? Então, ali nós estamos na pontinha, tá, das pesquisas referente à língua portuguesa. Por isso, gente, que nós temos que pesquisar, tá? E todos os estudos que nós fazemos, pelo menos nesse momento, do ponto de vista virtual e até mesmo quando nós voltarmos, né, presencialmente, que espero que seja logo logo, o estudo ele tem que ser para a vida. O estudo ele não pode ser simplesmente porque amanhã ou depois você vai passar por uma avaliação. Não. Primeiro, como vocês já sabem, a questão da avaliação não é uma avaliação do meu ponto de vista de forma adequada, de forma coerente. Mas o nosso sistema, ele exige que façamos esta avaliação. Então, os estudos que nós sempre tivemos do ponto de vista da língua portuguesa, e acredito que até de qualquer um outro, você tem que compreender e internalizar para o seu uso diário, nas situações comunicativas do cotidiano, como por exemplo no uso do WhatsApp, de um e-mail, tá? Do Instagram. Então, todos esses recursos hoje tecnológicos, você precisa dominar as questões de linguagem porque você vai utilizar no seu dia a dia. E lá na frente, você vai precisar de obter mais conhecimentos, e aí conhecimento ele gera conhecimento, tá certo? Eu estou falando isso do ponto de vista das graduações, né? Porque você será logo logo graduado, em seguida você vai seguir a sua vida acadêmica e para isso você precisa dominar os seus estudos. Mas lembrando que todos os estudos, principalmente do ponto de vista da língua portuguesa, eles precisam ser internalizados, compreendidos, para que sejam colocados em práticas no dia a dia, tá certo? Você não tem que estudar a língua somente porque você vai fazer uma prova.
mas porque você utiliza no seu dia a dia. Então, falando da morfossintaxe, gente, como nós vimos, é a junção de dois termos, né? É a relação dessas duas áreas de estudos. Então, a morfologia e a sintaxe. O que é a morfologia, professor? A morfologia, ela estuda as formas das palavras. E a sintaxe, ela estuda a função. Então, esmiuçando, né, melhor o termo morfologia, é a classificação de vocábulos. Ou seja, se ele é um artigo, se ele é um adjetivo, se é um pronome, qual classe de palavras pertence o vocábulo analisado. Quando nós analisamos morfologicamente, queremos saber qual das 10 classes de palavras aquele vocábulo que nós estamos estudando ele pertence. Como todos nós já sabemos, as classes de palavras, não é, que nós iremos tratar, né, nesse estudo são artigo, adjetivo, substantivo, pronomes, numeral, advérbios, preposição, interjeição, conjunção e verbos, tá certo? Então, são 10 classes de palavras que a morfologia ela é responsável para que possa estudar. Então, quando nós analisamos, né, morfologicamente uma sentença, né, um termo, nós estamos tratando de se é um artigo, se é um adjetivo, se é um substantivo, se é um pronome, se é um numeral, se é um advérbio, se é uma preposição, se é uma interjeição, se é uma conjunção ou se até mesmo é um verbo, tá certo? E aí a gente tem a sintaxe. Se a morfologia ela estuda a forma, né, das palavras, a sintaxe ela estuda a função, né? A função das palavras dentro de uma sentença, não é? Então, quando eu estou falando de função, tá? Quando eu analiso uma oração, uma frase, eu quero saber o que é o sujeito, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é um complemento nominal, o que é um predicado, predicativo do sujeito. Então, todos esses termos, né, referem-se à função, tá, da palavra dentro de uma frase, dentro de uma sentença. Tá certo? Claro até aí, gente? Então, vamos ver aqui na nossa plataforma o que significa o termo morfossintaxe. Mas aqui, ó, de cara a gente já vê, ó, forma e função. Morfologia, a forma, sintaxe, a função. Então vejam, para o estudo da linguagem verbal é necessário levar em conta 3 critérios: morfológico e sintático, que compõem a morfossintaxe, e o semântico, aquilo que eu acabei de falar, gente, ó, morfologia, a sintaxe e os termos semânticos, tá certo? Então esses 3 termos aqui compõem os estudos da linguagem, tá certo? Então vamos lá, a morfologia ela incumbe-se da forma das palavras, determinando sua classe gramatical, que por sua vez depende da função que as palavras terão na construção em que forem empregadas, podendo variar. Para falar de uma ação, usamos um verbo. Para caracterizar, usamos um adjetivo. Para nomear, usamos um substantivo. E assim sucessivamente. Já a sintaxe trata das relações entre as palavras de uma sentença, em que sua posição e o papel que desempenham é que determinam a sua função nas orações. Então, aqui está apenas confirmando a contribuição que eu trouxe para vocês de acordo com pesquisas, né? E ao longo da vida que a gente vai adquirindo de experiências em relação à prática de ensino, né? Na verdade, não vou dizer a prática de ensino, mas o compartilhamento de conhecimentos e as trocas de experiências que ao longo da vida a gente vai formando. Então veja, chama-se sintaxe a parte da gramática que descreve as regras pelas quais se combinam as unidades significativas em frases,
A sintaxe que trata das funções distingue-se tradicionalmente da morfologia, estudo das formas ou das partes do discurso, de suas flexões e da formação das palavras ou derivação. A sintaxe, às vezes, tem sido confundida com a própria gramática. Então vejam, gente, isso aqui é um aporte teórico, tá? Em que a plataforma ela se baseia para os estudos em que nós estamos analisando. Então, ele diz aqui que a sintaxe ela se distingue tradicionalmente da morfologia, enquanto uma estuda a forma, a outra estuda a função. Tá? E aí a gente vê aqui situações que já verificamos, né? Quando nós falamos aqui das questões de formação de palavras ou derivação. Se você puxar um pouquinho a aula, né, anteriormente, alguns dias, nós tratamos de formação de palavras e de derivação de palavras. Aqui nós estamos falando das questões de afixos. O que são afixos, professor? Afixos são o emprego de sufixo, prefixo e sufixo no seu radical, tá certo? Então, às vezes, aqui a sintaxe ela é confundida com a própria gramática, mas, na verdade, não é. Gramática é um estudo, é uma norma da língua portuguesa que devemos utilizá-la no sentido formal, tá certo? No sentido formal, quando eu quero formalizar a minha escrita e dependendo do meu ambiente, aí eu utilizo a minha gramática, tá certo? Então, vamos seguindo aqui, e aí ele diz aqui, há ainda o valor semântico que nos permite compreender o significado da palavra e a sua utilização. E ainda falando sobre a morfossintaxe, ele diz que, portanto, é análise morfológica e sintática simultâneas, considerando as palavras isoladamente e na relação umas com as outras na oração. Tomemos como exemplo a oração a seguir. Aí ele diz aqui, deixa eu afastar aqui um pouco. Bom, ele diz aqui, jovens secundaristas dão nova cara ao movimento estudantil. Veja, se nós analisarmos morfologicamente, nós teremos o seguinte, quanto à forma das palavras, o estudo das palavras. Veja, nós teremos jovens como substantivos, secundaristas, ele é uma qualidade, tá, do que os jovens são. Então ele é um adjetivo. Aqui, o termo dão significa que ele é um verbo. Nova também refere-se à qualidade, né? Ele é um adjetivo. Cara, ele aqui tem a função, não é, de substantivo. E ao é a preposição a mais o artigo o, tá? Que aí vem a palavra movimento, que também é um substantivo, e acompanhado de estudantil, que também é um adjetivo. Então veja, quando nós analisamos morfologicamente, nós estamos classificando cada um dos vocábulos de uma sentença ou de uma frase. Então, analisar morfologicamente é nós distinguirmos as classes de palavras em que a língua portuguesa estuda do ponto de vista da morfologia, tá certo? Então, jovens secundaristas dão nova cara ao movimento estudantil. Então, cada vocábulo, cada palavra, eu preciso de classificar. Classificar quanto ao substantivo, ao adjetivo, se no caso aqui houvesse algum termo que fizesse referência à interjeição, tá? A conjunção. Então, tudo isso eu teria que esmiuçar, tá? Cada palavra, cada termo. Morfologicamente é classificar. Agora, se nós analisarmos a mesma frase sintaticamente, aí a gente tem a questão das funções de cada palavra. Então, quando ele diz aqui,
Jovens secundaristas dão nova cara ao movimento estudantil. Aí, nesse caso aqui, a gente começa a analisar a frase do ponto de vista de um grupo. Veja que jovens secundaristas é um grupo, tá? Dão nova cara é um outro grupo e ao movimento estudantil é outro grupo a ser analisado, a ser verificado a sua função. Então, jovens secundaristas, aqui a gente já sabe que tem um sujeito, tá? Dão aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Que isso aqui também é um dos objetos de estudos que nós mais na frente iremos nos deparar de uma forma bem detalhada, tá certo? Então, dão a gente já sabe que é um verbo. Nova cara é o objeto direto da frase que se refere aos jovens secundaristas, tá certo? E aqui eu tenho ao movimento estudantil, que trata-se de um objeto indireto. Todas essas questões, gente, nós iremos analisar de uma forma esmiuçada. Por isso, gente, que eu estou dizendo a vocês, peguem o caderno, façam suas anotações, tirem suas dúvidas, porque eu sempre falo que lá fora só ficam os que estudam e que, na verdade, a sociedade denomina como os melhores. Então, gente, estuda, pesquisa, não fica só nessa aula virtual, tá? Mas pesquisa. O que é, já de antemão, o que é, a que se refere o objeto direto? Verbo transitivo direto e indireto. Será que tem alguma relação, né? Será que tem alguma... Qual a ligação que tem de um objeto direto a um verbo transitivo direto e indireto, tá? Então tudo isso aí você precisa começar a pesquisar, porque quando nós chegarmos neste campo de estudo, você já vai estar adiantado, tá? Eu poderia, tá? Eu posso até mesmo dar aqui alguns adiantar, né? Adiantar alguns termos no que se refere ao verbo transitivo direto e indireto, tá? Mas o nosso foco de estudo aqui nesse momento está sendo a morfossintaxe e dentro da morfossintaxe as classes de palavras que nós iremos analisar. Mas aí já de antemão, inclusive é uma coisa que eu sempre fazia, né? Quando ainda estudante do ensino médio, quando eu percebia um termo diferenciado ou um termo que eu já tinha observado ou estudado alguns anos anteriormente, então eu anotava e já pesquisaria. Por quê? Quando o professor falava, então eu já era meio caminho andado do meu entendimento ou da minha retomada de conhecimento. Então, o bom aluno, ele é capaz de fazer isso, tá? Ele pode sim fazer isso. Então, já adianta aí essas classes gramaticais e dentro das classes gramaticais, tá? Nós temos os termos dentro dos estudos, né, da língua portuguesa, nós temos aqui verbo transitivo direto e indireto, tá? Porque até então aqui nós iremos ver o que é verbo. Isso aqui é de uma forma bem detalhada, tá certo? Então vamos continuar aqui quando a gente passa para as classes de palavras ou as classes gramaticais. Então vejam, gente, aqui já está compreendido que quando nós fazemos uma análise morfológica, eu estou classificando cada termo, cada palavra. Quando eu faço uma análise sintática, eu estou verificando a função de cada palavra, tá? E aí a gente passa para as classes gramaticais. Que classes gramaticais são essas? Para que elas servem? Vejam, estabelecidas as diferentes funções que as palavras assumem no contexto em que são inseridas, a partir de critérios morfológicos, ou seja, a forma, sintáticos, relações entre as palavras, e semânticos, significados. É possível dividi-las em 10 classes gramaticais. Que classes são essas, professor? Veja, você já deve ter visto
ao longo ainda, né, do ensino fundamental, porque nós estamos no ensino médio, as classes gramaticais. Então vejam, as classes gramaticais, elas são 10, tá? Então nós temos o substantivo, o adjetivo, o numeral, a conjunção, o pronome, advérbio, artigo, verbo, interjeição e preposição. Professor, por que eu tenho que estudar essas classes gramaticais ou as classes de palavras? Veja, gente, para a vida. Para a vida. Nós temos que estudar para a vida. Você hoje está na condição de aluno do ensino médio, mas amanhã você vai estar numa condição de graduando, ou seja, cursando o ensino superior. E aí, quando você vai fazer seleções, né? Seleções para que você possa obter bolsas de estudo, tá? Numa determinada faculdade, numa determinada instituição de ensino superior. Você vai passar por situações em que automaticamente, só pelo fato de você ter o ensino médio, vão cobrar o conhecimento do que é um substantivo, do que é um adjetivo. E aí no dia a dia você utiliza tudo isso aqui, olha, tudo isso aqui, essas 10 classes de palavras, nós utilizamos, tá, no nosso dia a dia. Então, até mesmo no uso do WhatsApp, num bilhete que você escreve, na redação que você vai dissertar, não é? No Enem, você utiliza essas classes gramaticais. E aí, essa relação, né, o emprego dessas classes dentro de uma redação, né, tudo isso vai requerer de você o conhecimento. Ah, professor, mas eu não quero fazer Enem. Terminar o ensino médio, eu vou simplesmente trabalhar. Tudo bem, beleza. Mas você utiliza isso no dia a dia. Então você precisa saber o emprego e a utilização, a função, né, de cada uma delas. E o uso, né? Então vamos lá. Quando a gente fala aqui das 10 classes gramaticais, ou as 10 classes de palavras, nós temos aqui o substantivo. Substantivo, ele denomina coisas animadas, tá? Ou inanimadas, dotadas de substância como livro, janela, portão, além de nomear características como beleza, simplicidade, estado, né? No caso de estados que a gente fala é morte ou vida, processos de casamento e batizado. Então, o substantivo é quando nós damos nome a um objeto, tá certo? E também a pessoas, né? Porque nós temos os substantivos próprios, substantivos comuns, e aí tem toda a observância, né, dentro da classe do substantivo. Por isso, gente, que mais uma vez eu digo que nós temos o iceberg na língua portuguesa. É muita coisa. É uma infinidade que a gente precisa a todos os dias descobrir e redescobrir. Tá certo? E aí, depois do substantivo, nós temos o artigo. O que é um artigo? O artigo ele antecede substantivos, determinando o gênero, se é masculino ou feminino. E quanto ao número, né? Se é singular ou se é plural. Os artigos podem ser definidos como OA, OS, AS. OA no singular, OS, AS no plural. E indefinidos, né? Indefinidos ninguém sabe como é. Então pode ser uma, uns, umas, tá? E aí, por diante, a gente vai entendendo melhor as questões de artigos. Aí a gente vem com os adjetivos, tá? Deixa eu ampliar aqui para vocês. Bom, aí a gente tem o adjetivo. O que é o adjetivo? Adjetivo é aquilo que caracteriza, né, os substantivos. Ele é como os quais estabelece relação de concordância.
né? Então, verdadeiro, feliz, bonito, feio, grande, pequeno, tudo isso são adjetivos ou qualidades que se dão a um substantivo, certo? Mais na frente nós temos o numeral. Qual é a função do numeral? O numeral ele funciona como quantificador, indicando quantidade definida. Os numerais podem ser ordinais, primeiro, segundo, terceiro, como cardinais, 1, 2, 3, ou até mesmo multiplicativos, né? O dobro, o triplo, cêntuplo, o sexto, o sétimo e por aí vai. E aí também eles podem ser fracionários, meio, terço, sexto, certo? Então, o numeral dentro da classe de numeral, nós temos os numerais ordinais, cardinais, multiplicativos e fracionários, tá? E aí nós temos o pronome. O que é o pronome, professor? O pronome ele substitui ou acompanha um substantivo ou se refere a ele. Os pronomes podem ser pessoais, no caso eu, você, ele, né? Nós temos o tu, né? O nós, né? Isso aí a gente está falando, no caso aqui, dos pronomes pessoais, né? Se eu quero falar de pronomes possessivos, eu tenho o meu, o teu, o nosso. Se for demonstrativo, ele está demonstrando, né? Aquele, este, isto, indefinidos, alguém, algum, né? Tudo, cada. Se for o interrogativo, nós temos o quem, o qual, o quantos. E se for relativos, nós temos o que, o cujo e qual. Aí veja, gente, veja como é importante o uso, certo? O emprego adequado de cada um desses pronomes, porque na redação você vai utilizar. E dentro do que nós estamos vendo aqui, ó, o cujo, eu tenho determinadas situações onde eu posso utilizar o termo cujo, tá? Assim também como o que, ou o qual. Então veja o quanto que é importante o conhecimento atrelado, né? Atrelado que eu falo é o seguinte: você vai fazer uma redação, então é necessário que você domine essas questões de classes gramaticais para que você possa fazer o emprego adequado numa redação. E aí nós temos os advérbios, né? Que modifica verbos, adjetivos ou outros advérbios e frases inteiras. Eles podem ser invariáveis e exprimem circunstâncias de tempo, como por exemplo, hoje, ontem, agora, amanhã, não é? De modo, bem, rapidamente, de lugar aqui, acolá, ali, de intensidade muito, pouco, de negação nunca, não, e dentre outros. Aí nós temos as preposições, né? Que atuam como conector entre substantivos, adjetivos, verbos e advérbios dentro da oração. Então, estabelece relações entre eles e marcando a função que exercem em cada uma delas, tá? Então, as preposições, certo? Como nós sabemos, ela tem uma função, né? E que função é essa, professor? A função de ligar, de conectar o substantivo dos adjetivos, não é isso? E aí, dentro de um texto, certo? No nosso dia a dia, eu não canso de falar isso, né? Que o ensino ele deve ser para a vida. Então, a preposição ela tem a função de conectar, certo? De estabelecer, certo? Uma ligação entre substantivos e adjetivos, tá certo? E aí a gente tem, no caso das preposições, não é? Ou da preposição, nós temos a questão de marcar, né? Marcar a função que cada uma delas exerce, tá? E aí, deixa eu ver aqui onde é que a gente pode ver a preposição, né? Por exemplo, deixa eu me lembrar aqui de uma frase
quando a gente diz o seguinte: entreguei a carta a ele. Veja, entreguei a carta a ele. Não está aqui na plataforma que nós estamos estudando. Mas o termo a é uma preposição. Veja que também ela funciona como um artigo, mas nesse termo, nesta sentença, entreguei a carta a ele, tá? O termo a, ele passa a ser considerado como uma preposição. Por quê? Porque está ligando dois elementos da oração. A mesma coisa quando eu digo assim, isto é para você. O termo para é uma preposição que está ligando o verbo a você, certo? E aí nós temos como exemplo de preposição, nós temos o próprio a, né? O termo para, após e por aí vai, tá? Dentro da preposição, gente, nós temos as essenciais e as acidentais. Vejam só, gente, tá vendo como é amplo o estudo da língua portuguesa? Porque em se tratando de preposições, nós temos as essenciais e nós temos as acidentais. Professor, que preposições acidentais e que preposições essenciais são essas que o senhor está trazendo para a gente? Vejam, a gente não vai entrar nesse mérito agora, tá? Mas eu quero dizer a vocês que, ressaltando mais uma vez a questão de estudar, de pesquisar, tá? Porque é muito amplo, gente. E nós somos obrigados a saber de tudo? Diria que não. Mas se você puder, é importante, tá? É importante que saibamos o domínio de muita coisa. Então vejam, ainda dentro das preposições, nós temos as acidentais e as essenciais. E temos também as preposições no modo contrações e combinações, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. E aí nós temos as conjunções, né, que atuam como conector de orações independentes, conjunções coordenativas e transpositor nas orações subordinadas, que são as conjunções subordinativas. Então veja, o que é a conjunção, professor? A conjunção, ela é responsável por fazer ligações nas orações. Oração é uma frase que tem um verbo de modo obrigatório e todo o sentido gira em torno do verbo. Então, por exemplo, uma contribuição fora, tá? Dentro do que nós estamos estudando. Quando eu digo assim, ó, o professor Dionísio está feliz com a sua aposentadoria e quer continuar dando aulas de português. Veja, se liga lá quando a gente fala que ele é um conector de orações independentes. Veja, eu trouxe a seguinte frase: o professor Dionísio está feliz com a sua aposentadoria e quer continuar dando aulas de português. Pronto, o termo é, certo? E quer, né? Na verdade, o termo e, tá? Já é uma preposição, uma conjunção. Por quê? Está conectando uma oração à outra. Quando eu digo assim, o professor Dionísio está feliz com a sua aposentadoria, eu poderia ter terminado essa frase aí. Mas aí eu vou ligar a uma outra frase. E aí eu utilizo a conjunção e. E quer continuar dando aulas de português. Então eu liguei uma oração à outra, certo? E aí a gente tem a interjeição. O que é uma interjeição? Veja, interjeição, gente, são aquelas palavras que expressam sentimentos, que expressam surpresas, admirações, aquilo que espanta. Então, quando eu digo assim, ó, uhul, nossa, então esses termos que nos trazem, né,
a expressão de um sentimento, né? A expressão de uma surpresa, não é? Algo que está me espantando, então eu tenho uma interjeição. Então vamos ver aqui dentro da plataforma o que é que ele diz. Olha, traduz nossas emoções. Por sua existência autônoma, interjeições são praticamente orações inteiras. E aqui ele tem um exemplo. Ah, deixa eu voltar lá. Cadê? Ah, bravo. Psiu, bis, né? Arre, né? Então tá vendo aqui, ó, a exclamação. Então, nós estamos falando de interjeição. E aí vem o verbo. O que é um verbo? É aquilo que indica ação, processos ou estados, certo? Verbo é uma ação. Quando eu digo assim, andar, né? Ler, jogar, tudo isso é uma ação, está sendo feito, eu estou fazendo, tá? Então aí a gente está falando de verbo. Bom, vamos ver aqui o que é que tem mais. Nosso tempo já está quase que extrapolando, mas aí a gente tem, no caso, os substantivos, adjetivos e artigos, numerais e pronomes que são indefinidos e relativos. Então vejam, aqui nós estamos tratando de um grupo. Deixa eu descer aqui. Quando nós falamos, esse material vai chegar para você, tá? Variação de número. Nós temos o seguinte, ó, substantivo, eu tenho aqui singular, porta, plural, portas. Adjetivo, verde, no singular, plural, verdes. E aí eu tenho o, que é artigo, singular, os, artigos, plural. Numeral, primeiro, singular, primeiros, no plural. No caso de pronomes indefinidos, eu tenho algum no singular e alguns no plural. Pronome relativo, eu tenho cujo no singular e cujos no plural. Agora, do ponto de vista de variação de gênero, tá? Nós temos aqui, ó, gato, gata, lindo, linda, artigo, uma, numeral 300, 300. No caso de pronome indefinido, algum, alguma. E de pronome relativo, cujo, cuja. Mas aqui a gente está falando do ponto de vista de variação de gênero. Aqui nós tratamos de variação de número, certo? Então são termos que nós utilizamos tanto do ponto de vista da variação de gênero como da variação de número. E aí a gente tem a mesma tabelinha com o grupo de pronomes, pessoais, demonstrativos e possessivos. Então, entre os pronomes ocorrem variações de pessoa, gênero e número. Por exemplo, no caso aqui de variação de pessoa, eu tenho com pronome pessoal eu, ele, demonstrativo este, esse, possessivo meu e teu. De gênero, ele, ela, masculino e feminino, né? Demonstrativo, este, esta. E de possessivo, meu, minha. Do ponto de vista de gênero, tá? Da variação de número, pessoal, eu tenho eu e nós. Demonstrativos, este, estes, meu, meus. E aí eu tenho também, cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos passar para a página 10. Veja, aqui nós temos uma leiturazinha para refletir. Então, gente, veja, aí a gente encerra aqui a primeira parte, tá? Do capítulo 10, porque mais na frente tem mais coisas para a gente esmiuçar. Mas para que a aula não fique tão cansativa e que vocês possam assimilar melhor, né? Internalizar, compreender, não é decorar, é compreender, certo? Internalizar todas essas situações e também vocês têm outras disciplinas, então a gente vai por parte, né? Então esse primeiro momento nós estudamos a morfossintaxe. O que é a morfossintaxe? É a junção de dois termos da língua portuguesa, a relação de duas áreas que a língua portuguesa ela estuda.
Quando eu falo de morfossintaxe, eu estou falando de forma e função. Por que, professor, forma e função? Porque a morfologia, ela estuda a forma e a sintaxe, ela estuda a função, certo? Na morfologia, eu classifico e na sintaxe, eu observo a função dos termos dentro de uma oração, dentro de uma frase. Analisar morfologicamente é saber as palavras ou os termos que pertencem às classes gramaticais. Que classes gramaticais são essas? São as 10, não é? Que nós já vimos, que são substantivos, adjetivo, numeral, conjunção, pronome, advérbio, artigo, verbo, interjeição e preposição. E aí, nós, analisando morfologicamente, iremos identificar que classe de palavras pertence ou pertencem os termos de uma frase. Se eu analisar sintaticamente, eu vou observar a função de cada termo, tá certo? Do ponto de vista se é sujeito, se é predicado, se é predicativo, né? Se é objeto direto, se é objeto indireto, se é um verbo transitivo, certo? Então eu vou analisar a função, certo? E aí nós vimos um pouco da definição das classes gramaticais. Então, gente, aqui fica a nossa dica mais uma vez. Anotem tudo, tá? Se tiverem alguma dúvida, manda por zap. Muitos têm o meu zap. E um detalhe bem interessante, tá? No primeiro momento, vocês estavam recebendo conteúdos, né? De forma, digamos assim, compartilhada. A partir de hoje, tá? Vocês irão receber de forma específica. Como assim, professor? Primeiro ano do ensino médio terá um conteúdo. Segundo ano do ensino médio, outro conteúdo. Terceiro ano do ensino médio, outro conteúdo. Por que, professor? Porque aquela fase de uma pequena revisão, ela já passou. Então agora nós iremos trabalhar os conteúdos específicos que de repente possam cair no Enem e no SSA. Então, para cada ano, existe sim um grau, tá, de estudos, né, que a gente precisa ter de acordo com o conteúdo. Então anotem tudo, gente. Mandem suas dúvidas, tá? Não fiquem com vergonha, não fiquem receosos de mandar as suas dúvidas para o professor Dionísio. Afinal de contas, a nossa função e o nosso objetivo é formar junto com vocês uma bagagem de conhecimento para que vocês, quando chegarem nas avaliações externas, sejam SSA ou Enem, vocês possam dominar. E não só nas avaliações externas, mas no dia a dia, porque todos os estudos que nós nos deparamos é para a nossa vida. Esqueçam, tá? Ah, não vou fazer Enem, não vou fazer vestibular, não interessa. Na vida você tem que dominar, tá certo? E tudo que nós estamos vendo aqui é para o nosso dia a dia. É para o WhatsApp, e-mail, Instagram, tá? Redes sociais no geral, Facebook, redes sociais no geral. Então, por favor, gente, obtenham todo esse conhecimento e coloquem em prática, tá certo? Beijos virtuais. Deus abençoe a todos. Vamos em frente, tá? E tudo de bom. Tchau, tchau, gente.